Então, boa tarde a todos, a todas, a todes. Nós estamos aqui na Faculdade de Educação da UFMG para fazermos uma discussão com o professor Jean-Luc Dene, que é da Universidade de Estrasburgo, sobre as questões trazidas por Paulo Freire. Então, ele vai falar da pedagogia do Paulo Freire à abordagem ergológica. Mas, antes de passar a palavra para o Jean-Luc, eu quero passar para o meu querido amigo Geraldo, que é o nosso representante da linha Trabalho e Educação aqui no Promestre, que está na organização desse evento, desse seminário geral do Promestre. Então, vou passar para ele e depois a gente retoma com o Jean-Luc. Boa tarde a todas, todos e todes. Antes de mais nada, agradecer a Mariana, a Mariana Veríssimo, nossa amiga de longa data, fundadora do NET, e ao nosso colega agora, Jean-Luc Dene, por nos presentear com essa discussão tão importante, e atemporal, porque tudo aquilo que concorre para melhorar as nossas vidas, democratizar o acesso à educação, não tem prazo de validade, não é isso? E Paulo Freire e a abordagem ergológica é um desafio instigante de ver que confluências podem ter, certamente tem muitas, de um lado, porque tem um corte ético, que é uma preocupação com o bem-estar comum e uma intenção de não separar aquilo que é axiológico do que é epistemológico, não tem conhecimento desprovido de uma intencionalidade. Então, assim, certamente a gente vai ter uma tarde muito boa. E também, sobretudo, dizer que esse evento, sendo um evento da nossa linha Trabalho e Educação, nossa linha aqui no Promestre, que é também, cuja existência deriva de um conjunto de esforço de colegas que nos antecederam aqui no NET, o nosso núcleo de estudos sobre trabalho e educação. Eu e Mariana, que chegamos ao NET ainda na graduação para o mestrado, hoje, com muito orgulho e com muita alegria, a gente continua tocando o NET, até para honrar os que nos antecederam, mas também porque é o que a sociedade espera da gente. E o NET tem essa grandeza de discutir o trabalho, considerando sempre o ponto de vista daqueles que são os maiores responsáveis pelo trabalho, os verdadeiros protagonistas, que é o olhar do campo da experiência, do campo da vida social. Claro, tudo isso muito próximo também de um esforço de nos aproximar sempre do campo do conceito. Então, assim, para o NET ter esse evento aqui, Mariana, é uma coisa que nos alegra muito. A gente sabe que os desafios são muitos, mas certamente todos, com os nossos modestos esforços, todos nós vamos avançando bem, E a linha nossa também, de certa forma, tem se constituído nesse espaço. Um espaço que recebe colegas do campo da saúde, do campo da educação, do campo do direito, da psicologia, das engenharias, enfim. Então, novamente eu agradeço. Acho que o mais importante do evento mesmo é a gente ouvir o Jean Dene e a Mariana e vocês, os participantes aqui. Mas então eu desejo aqui uma boa tarde para todo mundo, tá bom? Então, lembrando, esse evento é uma organização do NET, na Faculdade de Educação, da nossa linha de pesquisa Trabalho e Educação no Promestre e do grupo de pesquisa Garimpo da Atividade, que é um grupo do CNPq. Então, vou imediatamente passar a palavra para o Jean-Luc, porque como ele que tem hoje a
palavra, ele que tem hoje a oportunidade e nós de ouvi-lo, né? A oportunidade de ouvi-lo sobre o que ele tem pensado, o que ele tem pesquisado sobre a relação entre a pedagogia freiriana e a abordagem ergológica. E Jean-Luc é um herdeiro do Louis Duhigg e um grande representante da ergologia lá na Universidade de Estrasburgo, no laboratório LISEC. E hoje está conosco, e pena que ficará tão pouco, porque amanhã ele já volta para a França, né? Mas nós queremos ouvi-lo principalmente nessa última discussão que ele traz, sobretudo porque no grupo de pesquisa que nós estamos, da pesquisa que nós estamos fazendo, ele lá em Estrasburgo, e nós aqui, eu com outros colegas de várias regiões do país, das 5 regiões, estamos fazendo uma pesquisa integrada, e esse evento, inclusive, faz parte dessa pesquisa, para a gente trabalhar a metodologia comum que nós vamos desenvolver nessa pesquisa, que é baseada na autoconfrontação cruzada e simples. E meus outros colegas de pesquisa, alguns estão aqui, a bolsista está aqui, e outros estão nos seus estados acompanhando, né, e participando ativamente pelo YouTube. Então, quero agradecer a todos que estão aqui, agradecer aqueles que estão também acompanhando pelo YouTube e dizer que nós vamos primeiro ouvir o Jean-Luc e, em seguida, a gente vai abrir para o debate. E espero que o nosso teto seja até às 4 horas, tá bom? Então, vou passar para meu colega Jean-Luc, com quem temos trabalhado muito. Bonjour à toutes et tous. Merci de me recevoir et merci à monsieur le directeur de m'accueillir dans cette belle université. Je suis ravi d'être là aujourd'hui et de vous parler d'un pédagogue que vous connaissez sans doute mieux que moi, Paulo Freire, et de défendre au-delà de sa pédagogie le lien de proximité avec la démarche ergologique et le travail qu'on peut faire sur les valeurs de la République. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer por estar aqui. Agradeço também ao Geraldo, que é o representante do NET e do Promestre aqui. É com muita alegria que eu vou falar para vocês um pouco sobre o que eu tenho trabalhado a respeito da pedagogia do Paulo Freire e a abordagem ergológica em relação aos valores da República. Alors, avant de commencer, un petit mot Antes simplement de começar, eu quero dizer algumas palavras sur le lien de ce sujet sobre avec a mes relação préoccupations professionnelles. entre esse sujeito, esse objeto de estudo e minhas preocupações profissionais. Mon premier métier, c'était conseiller principal O meu d'éducation. primeiro trabalho foi como conselheiro municipal de educação. Et mon travail, c'était E meu précisément trabalho foi precisamente de m'occuper de tout ce dont l'enseignant n'a pas envie de s'occuper. de tudo aquilo que os professores não queriam se ocupar, cuidar. Tout ce qui empêche d'enseigner. Tudo que os impede de ensinar. Donc les élèves Então, os alunos et surtout ceux qui ne travaillent e, pas. sobretudo, aqueles alunos que não trabalham. Voilà. C'est une spécificité française d'avoir inventé un métier É uma especificidade francesa de ter inventado esse trabalho, essa função. d'avoir inventé un métier dans les années à l'issue des mouvements sociaux de mai 68 en France. Então, inventaram essa função em função dos eventos que antecederam maio de 68, Où la société française s'était rebellée contre les règles, em contre les que normes. a sociedade francesa havia se rebelado contra as regras e as normas. Et donc le slogan, c'était « Il est interdit d'interdire Então, o slogan era proibido proibir. ». Et donc on a inventé un métier parce Então, foi inventado pour s'occuper de uma tous ceux profissão qu'on ne peut plus punir. para cuidar de todos aqueles que não se podia mais punir, Voilà. castigar. Ça, c'est l'histoire du métier. Então, essa é a história da minha primeira profissão.
Alors, d'où vient le sujet, cette fois-ci, dans le métier? Então, de onde qual que é a Cê- origem dessa preocupação, J'ai- desse objeto de estudo na minha profissão? J'ai toujours eu cette intuition Eu sempre que, tive essa intuição dans de le que travail, il y a no quelque chose trabalho qui tem m'échappe. sempre alguma coisa que me escapa. On passe notre temps à A gente faire des passa o nosso entretiens, tempo fazendo, passe notre conversando, temps à faire entrevistando, comprendre les normes, tentando les fazer règles. as pessoas compreenderem as normas e a necessidade de cumpri-las. Et au final, on ne sait jamais vraiment ce qu'on produit sur les élèves. E no final a gente nunca sabe o que a gente produziu como efeito para os alunos. Donc j'ai passé des années à dire fais pas ça, Então eu fais pas passei ci, vários anos dizendo não faça assim, Écoute tes não faça professeurs, isso, escuta seu fais tes professor, leçons, travaille et tu vas réussir. trabalha direitinho. Mais en réalité, ça n'a jamais vraiment bien Mas fonctionné. na verdade isso nunca funcionou bem. Voilà. Et donc, l'intuition, c'était qu'il y a quelque chose qui nous échappe et qui Então a pourtant est intuição é que essentiel existe pour faire sempre réussir. alguma coisa que nos escapa em qualquer escala do nosso trabalho. Et ce quelque chose qui échappe, c'est peut-être un rapport à la essa norme qu'il coisa- fallait repenser. E essa coisa que nos escapa é talvez em relação à norma, À la norme, qui devait être repensée. que deve ser repensada. Et en 2015, a Em eu lieu 2015, en France, aconteceu na vous França, avez sans doute entendu parler, les Talvez. attentats à Paris, talvez vocês tenham ouvido falar sobre os atentados em Paris, qui a terriblement choqué la France. Hein. que chocou terrivelmente a França. Et ce n'était pas les premiers attentats, malheureusement. E que infelizmente não une foram os tradition des primeiros attentats en atentados, France. mas e que infelizmente a França tem uma tradição Mais em, ces attentats ont com esses vraiment atentados, marqué mas fortement les eles esprits. realmente marcaram fortemente Et, a sociedade. et là, à ce moment-là, Française. comment dirais-je, s'est exprimé en moi cette idée de E dire mais foi nessa ocasião que comment eu se, consegui perceber e expressar essa ideia. comment se fait-il que dans un pays de liberté, Como é possível que em um país livre, dans un pays des droits de l'homme, em que preserva os direitos do homem, dans un pays où l'école est tellement importante, em um país em que a escola é tão importante, et qu'on n'arrive pas à lutter contre ces a gente montées du não radicalisme religieux. a gente não consiga lutar e vencer esse radicalismo religioso. C'est quelque chose qui se passe là, qui ne va pas. Então, é alguma coisa que acontece que a gente não entende. Se rajoute à ça l'idée qu'en France, Acrescentando a isso, l'éducation à la citoyenneté tenho a ideia est de que a le programme le educação plus complet en para a Europe. cidadania é um programa completo, muito completo na Europa. Et dans ceux qui ont commis les attentats, dans le groupe qui a commis ces attentats en Então, a 2015, gente sabe que os grupos que cometeram esses atentados, eh bien la grande majorité d'entre eux étaient dans l'école française. a grande maioria deles frequentaram a escola francesa. Et donc, même si l'école ne peut pas tout régler, Então, se a escola não pode tudo regular e controlar, il y a quand même quelque chose qui interroge sur l'efficacité du certamente système tem alguma éducatif. coisa que a interroga sobre a eficácia do sistema educativo. Donc, je suis allé voir un petit peu plus près Então, eu fui ver bem de ce perto qui se passe dans les pratiques que de débat en acontece classe. nas práticas dos professores em relação ao debate nas salas de aula. Et ce débat, en 2015, de nouveaux programmes ont émergé, de nouveaux programmes de débat en classe. Desde 2015, novos programas foram feitos Que- sobre o debate nas salas de aula Et qui mettaient en avant l'émancipation de l'élève. e que privilegiavam a emancipação do aluno. Et ça, c'est complètement nouveau. Hein. E isso é completamente novo. Ça, l'école française, elle est certes préoccupée par les élèves, A escola francesa certamente tem uma preocupação com os alunos, mais je dirais mas pas une préoccupation qui vise essentiellement não l'émancipation, exatamente uma preocupação que busca construir a emancipação. mais plus d'accepter les règles, d'accepter les Ela normes, visa, sobretudo, ajudá-los ou fazê-los aceitar as regras, as et normas, d'accepter les normes républicaines. e aceitar, sobretudo, as normas republicanas. Et donc, je me suis intéressé
intéressé à ces programmes et je voulais aller voir dans la classe Então eu me interessei por esse programa e fui ver como que se acontece lá na sala de aula. qu'est-ce qui se passe quand on enseigne le débat en classe à nos élèves. O que acontece quando a gente ensina o debate na sala de aula aos nossos alunos? Mon enjeu, ce n'était pas une entrée sociologique O ou meu objetivo não era historique ou psychologique, c'était pas ça. mostrar como que isso acontece na sociologia, na psicologia. L'idée, c'était plutôt qu'est-ce que ça produit, ces pratiques, A sur ideia les élèves. é, sobretudo, compreender o que produz como... Quais os efeitos que produzem essa prática que é sobre os eleves, Et donc, os alunos, sobre os pour- alunos. Avant de comprendre ce que ça produit sur les élèves, l'idée, c'était d'abord de comprendre Então. qu'est-ce que ça produit sur les profs. Então, antes de d'enseigner, compreender o que acontece com os alunos a partir desse programa, é compreender o que acontece com os professores, como que eles recebem esse programa. Et donc, j'ai construit Então, ça eu se voit construí... normalement. Vous voyez normalement le diaporama, n'est-ce pas? Ça se voit. Oui. Ouais. J'ai construit un dispositif Eu qu'on construí appelle dispositivo un que a gente dispositif chama non formel. dispositivo não formal. Autour du débat en classe, selon une inspiration frérienne et ergologique. Ele é criado a partir do debate em sala de aula, de acordo com uma inspiração freiriana e inspiração ergológica. J'insiste sur le mot inspiration. Eu insisto sobre a palavra inspiração. Et ce modèle non formel, E esse modelo não formal, on l'a intégré à un dispositif formel. nós integramos a ele um dispositivo formal. Et ce dispositif formel, c'est les programmes d'enseignement moral et civique. E esse dispositivo formal tem programas nele de formação moral e cívica. Et pour nous, le pari que je fais, E para nós, a aposta que eu fiz, c'est que qu'on ne eu peut faço, changer l'école que par l'intérieur. é que a gente só pode mudar a escola pelo interior, pelo C'est-à-dire seu interior. On peut prescrire des modèles à l'école, on peut A parler gente, sur alguém l'école, pode prescrever modelos de escola, à mon falar sens, sobre a escola, on peut le transformer uniquement de l'intérieur. mas para mim, a gente só pode transformá-la a partir do seu interior. Tous les dispositifs que je vais vous présenter là, et, Todos en os 3 dispositivos que eu parties. vou lhes apresentar em 3 partes, Une première partie un petit peu plus théorique tem uma primeira parte que é um pouco mais teórica, sur ce rapprochement, sobre essa comment il a été pensé, aproximação, comment il a été abordé, essa abordagem, como que ela foi pensada, como ela foi comment on a interprété la pédagogie frérienne. interpretada, como que nós interpretamos a pedagogia freiriana. Une deuxième partie, c'est plus le dispositif, E a segunda parte é o dispositivo em si, et ensuite les résultats de la recherche. e em seguida os resultados da pesquisa. Alors, pour cette première partie, le rapprochement avec la Então, para pédagogie, essa primeira parte, que é a abordagem pedagógica, Paulo Freire n'est pas très connu en France. Paulo Freire não é muito conhecido na França. Voilà, on en parle maintenant de plus en plus, depuis Agora, quelques cada années, mais vez c'est très mais récent. ele se torna conhecido, porque a gente fala mais nos últimos anos, mas é muito restrito. Voilà, il y a une équipe de recherche qui existe sur Tem Toulouse. algumas equipes, On commence né, a s'y em intéresser. Toulouse mesmo tem uma equipe de On s'y intéresse pesquisa que se beaucoup interessa sur l'angle du social. pela teoria do Paulo Freire, e outros grupos se interessam suas contribuições sociais, Social, mais quand même moins sur l'angle de la pédagogie. quand même. mas muito menos sobre o ângulo da pedagogia. S'agissant qu'en France, on a des grands pédagogues déjà Sabendo Freinet. que na França nós temos grandes pedagogos como Et donc, Freinet. si on a Freinet, pourquoi Se nós chercher temos Freinet, un autre por que pédagogue procurar um outro Parce qu'on a tout ce qu'il pedagogo, faut. visto que a gente já tem tudo que é preciso? Voilà. Donc, C'est une ironie. c'est une ironie. É uma ironia isso. Yes, it's irony. Ah, ok, you understand it. Hein? Il faut le dire. C'est ça, il faut le dire. Parce que, ok, it's ironique. Alors, le modèle, il apparaît ici. Então, o modelo aparece aqui. On a un modèle de l'école, Nós temos um modelo de escola, un modèle de l'école française modelo de escola francesa, qui repose sur des savoirs encyclopédiques. que é construído
a partir de modelos enciclopédicos. C'est-à-dire, je dis toujours avec humour que Eu digo sempre com muito humor que on a inventé l'encyclopédie en France nós inventamos a enciclopédia na et França on s'en est pas remis, quoi. e a gente não a deixou nunca mais. C'est ça. On est resté malade de ce modèle. A gente continua doente com esse modelo. Et donc, on a un modèle qui est beaucoup centré sur la relation entre les objets de savoir. Então nós temos um modelo que é muito centrado sobre a relação entre os saberes. C'est-à-dire que l'école, bien sûr, je suis un peu ironique, j'exagère un petit peu. Hein. Bon. Mais c'est un... Isso quer dizer que a escola, bom, exagerando um pouco irônico. Yeah. Mais on aime les savoirs, on aime na escola a gente ama os saberes, a gente ama transmitir os saberes. On aime ces savoirs un peu savants. A gente ama esses saberes sábios. Avec isso, savoir savant. Un objectif assigné, c'est que les élèves ils sont là pour apprendre. Objetivo ensinado é que os alunos estão na sala de aula para aprender. Ça, et pas pour discuter. E não para discutir. Donc on a comme ça un rapport quand même assez noble então, et pur au savoir. Uma relação muito nobre em relação aos saberes, a ensinar os saberes, os conhecimentos enciclopédicos. Ouais, c'est ça. Encyclopédie. Complètement encyclopédique. C'est ça. Et donc l'école repose, c'est les travaux de Canguilhem, repose sur cette relation. On met les objets de savoir en relation entre eux. Então é o trabalho do Canguilhem que diz que a escola precisa. L'école, elle fonctionne avec des objets mis en relation entre eux, des objets de savoir. A escola funciona com objetos, né, colocados em relação entre eles. Et ça, à charge pour l'élève de comprendre ce modèle. Então fica a critério do aluno, ou a cargo do aluno compreender esse modelo. Sachant que c'est le modèle d'une classe sociale dominante. Sabendo que isso é um modelo de uma classe social dominante. Une classe sociale où la pédagogie est présente dans la famille. Uma classe social em que a pedagogia está muito presente nas famílias. Je donne un exemple. Vou dar um exemplo. Quand on met en place dans l'école française des projets, la pédagogie du projet. Quando a gente realiza nas escolas francesas a pedagogia de projetos, l'élève issu des classes favorisées, o aluno que é proveniente de camadas menos favorecidas, il sait que le projet c'est juste un prétexte pour apprendre. Ele sabe que o projeto é apenas um pretexto para ele aprender. Le problème de l'élève issu de classes plus défavorisées, o problema do aluno proveniente de das camadas menos favorecidas, lui travaille pour réaliser l'objet du projet. É que ele trabalha para realizar o objeto, para cumprir os objetivos do projeto. Mais il n'apprend pas forcément, il comprend pas qu'il doit apprendre quelque chose avec ça. Mas ele não necessariamente compreende que ele deve aprender alguma coisa por meio dessa pedagogia de projetos. Ça, c'est grossièrement le modèle de la pédagogie en France. Isso é grosseiramente o modelo da pedagogia na França. Le fait d'aller importer des connaissances de Paulo Freire et de la démarche ergologique, c'est pour changer de modèle. Então, o objetivo maior de trazer para a França o modelo de Paulo Freire, a teoria de Paulo Freire, para o modelo pedagógico, é um pouco mudar essas coisas, mudar esse sentido. L'enjeu, c'est d'amener à ce que les élèves réfléchissent leur relation au savoir. Então, o objetivo é fazer com que os alunos reflitam sobre a relação deles com o saber. Et c'est ce rapport au savoir qui est très freirien. Essa relação com o saber que é muito freiriana. Puisque Paulo Freire lui-même disait que la connaissance du monde précède la connaissance des mots. O conhecimento das palavras. Et donc sur modèle-là, c'est ça ce qui nous a intéressé pour construire nesse modelo, o que nos interessou une manière de débattre en classe foi sobretudo uma maneira de
de fazer o debate amène acontecer na l'élève à sala, interroger son rapport au savoir. que conduza o aluno a Son rapport à l'école. interrogar a sua relação com o saber, com a escola, Son rapport au monde. a sua relação com o mundo. Et donc, l'enjeu, et là on arrive sur la troisième colonne, c'est Portanto, ce dispositif o non formel du objetivo débat en classe. então aí que nós chegamos ao terceiro momento, é de promover esse debate na sala de aula. Toujours d'un point de vue théorique, Sempre ainda de um ponto de vista le modèle teórico, o est modelo construit sur la é notion de milieu de construído vie. a partir da noção de meio de vida. Le milieu de vie, ça veut dire, et c'est très canguilhémien ça, Meio de vida é uma noção muito canguilhemiana. et il le dit lui-même, que l'élève, le vivant humain, au sens Ele général, disse mesmo que il ne o se situe pas à un ser carrefour humano, d'influence. ele não se situa em uma encruzilhada de C'est influências. ça. Et qu'il ne fait pas ce qu'on lui demande de faire. E Il que ne va ele pas não là faz où o il que a gente o demanda, o pede para fazer apenas. Il fait toujours à distance Ele de ce qu'on lui faz- demande à faire. Ça, c'est Schwartz. Aham. Ele faz sempre existe sempre uma distância entre o que ele faz e o que é pedido para ele fazer. E isso é de Schwartz. Et donc, nous, ce qu'on cherche, c'est de travailler sur ce rapport Portanto, rapport aux valeurs, nós o rapport que au nós savoir. procuramos é de fazê-lo se questionar sobre a sua E d'essayer relação de com o valor, com o Bien saber, comprendre quelles sont les raisons d'agir. e compreender bem quais são suas razões para agir. Ces raisons d'agir sont porteurs de Suas razões valeurs, para agir, elas mais aussi têm de savoir, Elas têm valores, mas também têm saberes, savoir-faire. têm saberes da experiência. Et donc, tout le modèle théorique est construit autour de cet Portanto, objectif très todo fin. modelo teórico é construído em torno desse objetivo muito fino, muito C'est de la dentelle. como uma renda, é muito delicado. Ouais, c'est ça, cadeau. Alors, pour ça, on est parti sur des concepts qui, le premier concept qui est celui du Para corps isso, conscient. nós partimos de alguns conceitos, e o primeiro deles é o de corpo consciente. Dans l'école française, Na escola francesa, on a confisqué le corps, en quelque sorte, des élèves. nós confiscamos o corpo dos alunos. C'est-à-dire qu'en cours, et c'est peut-être comme ça aussi au Brésil, je ne sais pas, en cours, les élèves, ils ne bougent pas. Hein. Isso quer dizer que, talvez isso aconteça igual no Brasil, mas quer dizer que na sala de aula o aluno não pode mexer, se movimentar. Comme si le corps empêchait d'accéder au savoir. Como se o corpo impedisse de atingir o saber, de compreender. Donc le bon élève, c'est l'élève qui est assis derrière sa salle de Então, o derrière sa bom aluno table é aquele et que qui ne fica bouge pas sentado na sua mesa sem movimentar-se. et qui ne travaille pas parce que Qui non- voilà, parce que et qui ne travaille pas parce que, enfin, ou qui travaille parce que son corps est en silence. O bom aluno é aquele que trabalha porque o seu corpo está em silêncio. C'est ça. Paulo Freire a mis en avant la notion de corps conscient. Então, Paulo Freire construiu o conceito de corpo consciente, Et qui traduit cette idée, que traduz essa ideia, qui traduit une attirance vers d'autres savoirs que ceux qui sont académiques, à savoir des savoirs qui sont investis dans l'expérience. lá tu peux répéter, Ouais. s'il te plaît? Qui traduit l'attirance vers d'autres formes de savoir. Que traduz a l'attirance. Ouais, qui traduit, qui invite à s'occuper d'autres savoirs que les savoirs j'ai académiques. compris. Que pede, que convida a criança, o aluno, a se ocupar de outros saberes que não apenas aqueles que estão na academia, os saberes constituídos. Ce sont ces savoirs investis dans l'expérience de vie. São os saberes investidos nas suas experiências de vida. Et donc, ce sont ces savoirs qui sont inscrits dans le corps, hein, Portanto, l'expérience qui est são portée dans le saberes corps. que são investidos no corpo, Sim. que ele traz em seu corpo. C'est ces savoirs qu'on veut essayer d'accrocher dans le pratique du débat en classe. É esse saber que nós vamos tentar resgatar e trazer para o debate na sala de aula. Alors, la définition du corps conscient, selon Paulo Freire, Então, a definição de corpo consciente, segundo Paulo Freire, on va vous la donner.
A gente C'est celle-là. vai, Si tu a peux la gente vai traduire. lhes dar. Traduz. Ouais. Capable de capter, Ele é capaz de captar, sei lá, de captar, de ensinar, de transformar, de criar a existência de um corpo consciente, capaz de criar a beleza e não um corpo, espaço vazio destinado a ser preenchido por conteúdos. et ça pour nous c'est une notion qui est fondamentale. Isso para nós é uma noção fundamental. Autrement dit, l'apprenant n'est pas juste un corps, n'est pas juste un Isso être cognitif. significa que nós não temos um corpo que na escola, na sala de aula, que é apenas cognitivo. Qu'est-ce qu'on cherche à travers le corps? O que a gente procura por meio desse On corpo? va chercher la personnalité, A gente vai buscar a L'histoire de personalidade, a história de la réalité vida, sociale, a sua realidade la réalité social, cultural, parce que impossible d'apprendre porque é impossível aprender en ignorant cette dimension fondamentale de l'acte d'apprendre. quando se ignora essa questão fundamental que remete a aprender. On fait là un rapprochement avec la notion de corps-soi d'Yves Schwartz. Então, nós fazemos aqui uma aproximação com a noção de corpo-si do Schwartz. Et là encore, on a une définition d'Yves Schwartz E du nós temos corps-soi. aqui uma definição de Yves Schwartz sobre a noção de corpo-si, que negocia, ou então corpo-si, abre aspas, que negocia, incorpora marcas, valores e que é sempre um corpo próprio, tomado no eixo de uma biografia particular. C'est ça. Et la posture qui nous intéresse, c'est celle-ci. C'est-à-dire que ce qu'on veut éviter, E a postura que nos interessa aqui é a de que é preciso evitar c'est une posture où on est régulièrement dans le cognitif, et uniquement le cognitif. uma postura em que nós estamos, se está regularmente no cognitivo. Ce qui nous intéresse, c'est de tenir ensemble ces deux concepts, corps conscient, corps soi, avec le concept d'adhérence. Então, o que nos interessa mesmo é manter sempre a relação entre esses conceitos, corpo cognitivo, corpo consciente e corpo-si, bem em aderência, C'est ça, avec la notion d'adhérence. com a noção de aderência. Dit de manière un peu plus basique, De uma maneira bem mais básica, on veut arrêter de uniquement positionner les apprentissages a gente quer parar de posicionar as aprendizagens unicamente comme uniquement des éléments d'analyse. como elementos de análise. Et donc ce qu'on réintroduit, Então, o que a gente reintroduz c'est la description, é a descrição, c'est la narration, a narração, c'est la paraphrase. a paráfrase. Hein. Donc on va réintroduire à l'école, à travers ce modèle de débat en classe, Então, a gente vai reintroduzir na sala de aula esse modelo de debate em classe, em sala de aula, tout ce que l'école française a cherché à débarrasser. que é tudo aquilo que a escola francesa tentou se livrar. Donc la personnalité, le corps, Então, a personalidade, o l'expérience, corpo, a manière experiência, sua maneira de ser e tudo isso. Et donc, encore une fois, ce qu'on veut, E, c'est portanto, que l'élève, ainda mais uma vez, il nous explique son rapport au monde, il nous a raconte, gente tenta fazer com que o aluno nos explique a sua relação com o mundo. et pas qu'il nous analyse E son não rapport que au monde. ele analise, faça uma análise da sua relação com o Parce que mundo. qu'est-ce qui se passe quand on analyse, quand on demande à un élève d'analyser le rapport au monde? Porque o que acontece quando a gente pede para um aluno analisar a sua relação com o mundo? L'élève nous dit ce que Ele nous on nos veut en diz entendre. o que nós queremos ouvir. Ils disent que le prof veut
entendre, veut Ele diz attendre d'eux. o que o professor espera dele. Donc, ce qu'on veut, c'est éviter un discours de portée générale qui catégorise, Então, modélise, a gente quer evitar um discurso que está muito generalizado, que categoriza, qui modélise, qui que systématise, modelize, sistematiza, qui n'est qu'une approche du monde, que une tem seule. apenas Une seule uma approche de la única réalité du relação com a realidade do mundo, no mundo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr de la garder malgré tout, hein, on va pas Então, non o que plus nos interessa jeter aux mesmo poubelles, é mais de privilégier une approche preservar algumas expérientielle. coisas, mas, sobretudo, de experimentar uma abordagem vivenciada pelo aluno, qui interroge un rapport au monde qui est aussi une forme de connaissance. que interroga uma relação ao mundo, uma relação com o mundo, que é também uma forma de construir conhecimento. Et donc le défi du dispositif que je vais vous présenter là, Portanto, o desafio do dispositivo que eu vou apresentar a vocês agora c'est de saisir, de é comprendre de tentar compreender dans des situations de vie em vécues et situações de singulières, vida vivenciadas singularmente, quels sont les savoirs qui quais são os sont interrogés, saberes que são interrogados, quelles sont les normes, quais são as normas, quelles sont les valeurs quais são os valores qui ont été bousculées pour que foram modificados amener l'élève à s'engager dans d'autres manières de penser, que conduziram o aluno a construir outra maneira de pensar, d'autres manières outras d'agir maneiras de agir et d'autres manières de faire. e outras maneiras de fazer. Donc ça, c'est tout l'enjeu du dispositif. Então, tudo Que je vais isso vous présenter. é o objetivo do dispositivo que eu vou apresentar. Ça va pour tout le monde? Oui? Oui. Après, on va ouvrir au D'accord. débat. hein. Donc, sur la deuxième partie, je vais vous présenter maintenant le dispositif. hein. Então, nessa segunda parte agora, eu vou apresentar para vocês o dispositivo. Donc, dans ce dispositif, Então, nesse dispositivo, la question à laquelle on a va questão essayer a de qual répondre, nós vamos tentar responder c'est est-ce qu'on peut scolariser le développement personnel de é: l'élève? será que nós podemos escolarizar o desenvolvimento pessoal do aluno? Est-ce qu'on peut scolariser cet apprentissage citoyen? A gente pode escolarizar a aprendizagem cidadã? Donc ça, ce sont les vraies questions qu'on se Essas pose, são as verdadeiras questões que nos colocamos. sachant que Sabendo je vous que mets des notions que vous avez sans doute déjà vues autour de Pernod, eu coloco as Le métier noções d'élève, que eu já les falei élèves, aqui, o trabalho do aluno. ils ont compris les habitudes scolaires. Os alunos compreenderam também já os hábitos da escola. À un moment donné, ils comprennent ce qu'il faut faire pour pas avoir d'ennui avec les profs. E eles já compreenderam o que precisa ser feito para obter as notas dos professores. Et donc, ils font ce qu'on attend d'eux, Então, eles fazem o que o professor espera deles. mais ils ne profitent pas de l'opportunité de Ele l'école não aproveita, entretanto, da oportunidade de estar na escola pour s'engager dans une émancipation. para se engajar em uma emancipação. Il y a ce que Patrick Rayoux appelle un moratoire intellectuel. Existe o que Patrick Rayon chama de Moratoire intellectuel, moratória intelectual et qui veut dire que les élèves en philosophie, par exemple, e que qui signifie significa que os alunos em filosofia, por exemplo, les élèves ne disent de leur personnalité que os alunos falam, o que os alunos falam sobre a sua própria personalidade uniquement ce qu'ils pensent que le prof attend d'eux. e unicamente o que ele pensa que o professor espera dele. Et là, on passe à côté de la philosophie, E é aí que a gente passa ao lado da qui filosofia, est un précieux que é médian. precioso transformer essa mediador maneira para d'être. transformar essa maneira de ser. Donc la philosophie, ça devient la Portanto, a connaissance des filosofia philosophes, torna-se o conhecimento dos filósofos, mais la dimension émancipatoire des cours de mas a philosophie, elle est perdue. dimensão emancipatória dos cursos de filosofia foi perdida. C'est pareil pour les cours de latin, É a mesma coisa para os cursos de c'est latim, pareil pour les cours de grec. do grego. Et donc on passe à côté de cette Então, dimension A émancipatoire.
gente passa ao lado dessa dimensão emancipatória. Et pourtant, l'enseignement moral civique pose de vrais problèmes. Portanto, nesse sentido, o ensino moral e cívico coloca vários problemas filosóficos. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails de la philosophie Talvez morale, eu não possa entrar aqui nos detalhes da filosofia moral, mais il existe au moins deux postures mas existe pelo menos duas posturas moral, filosóficas très morais extrêmes. muito extremas. La morale minimaliste, A moral minimalista, qui défend un principe de non-nuisance, c'est-à-dire à partir du moment... Un principe de non-nuisance, ça veut dire qu'à partir du moment où je fais du mal à personne, j'ai le droit de faire ce que je veux. então a minimalista é que a partir do momento em que eu não faço mal para ninguém, eu posso fazer o que eu quiser. Par exemple, si j'ai décidé d'être alcoolique, Se eu decido de ser alcoólatra, si je fais du mal à personne, se eu não faço mal para ninguém, j'ai le droit d'être eu alcoolique. tenho o direito de ser alcoólatra. La morale paternaliste, A elle est à moral l'autre extrême. paternalista está num outro extremo. La morale paternaliste veut dire qu'au A nom moral de la paternalista diz dignité que humaine, nós, em nossa dignidade humana, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. tem coisas que nós não temos direito de fazer. Alors je vais prendre un exemple qui est assez, Então assez eu pego exemplo spécifique à la France. que é muito específico C'est le da lancer, França. de nains dans les discothèques. De nains, des gens de petite taille. O lançamento de anões nas discotecas que acontecem lá na França. Une mode dans les années 90. Foi uma moda nos anos 90 On faisait de la publicité que se fazia publicidade autour de gens de petite taille sobre pessoas que são anãs qu'on lançait dans les discothèques, e eles eram lançados nas discotecas dans des filets. C'est comme un ballon de foot dans un filet de but. como uma bola de futebol que era lançado em uma rede Pour amuser tout le monde. para animar, para alegrar as pessoas. Donc c'était à la mode. Hein. Isso era moda. Il y avait de publicité. Ce soir, lancer de nains, E haviam venez à la discothèque. as publicidades dizendo: essa noite nós vamos lançar um anão na rede para as pessoas irem para as discotecas. J'utilise cet exemple pour expliquer la morale minimaliste paternaliste à mes étudiants. Eu uso esses exemplos para explicar a moral animalista e minimalista e paternalista aos meus estudantes. Selon une morale minimaliste, segundo a moral minimalista, il n'y a aucune raison d'interdire cela. Não tem nenhuma razão para proibir isto. À partir du moment où la personne a accepté. A partir do momento em que a pessoa aceitou de ser lançada assim. Morale paternaliste, a moral paternalista, au nom de la dignité humaine em des nome personnes da handicapées, dignidade humana das pessoas deficientes, c'est inacceptable é inaceitável qu'on jette des nains comme ça dans des filets. Que um anão seja jogado assim. Mais c'est intéressant parce que. Mas é interessante porque à l'époque, il y avait une personne qui symbolisait ce mouvement de lancer de nains. Na época havia uma pessoa que simbolizava esse movimento de lançar os anões. S'appelait Monsieur Ackermann. Que se chamava o Senhor Ackermann. Qui allait jusqu'au Conseil d'État, qui est l'instance la plus élevée en France. Que ia até o Conselho de Estado, que é o mais elevado conselho da França, para recusar essa proibição. Parce que la loi avait interdit le lancer de Porque a nains lei au nom de la dignité humaine. Havia proibido de lançar o anão em nome da dignidade humana. Donc la loi avait interdit ça. Então a lei havia proibido isso. Au nom de la dignité humaine. Em nome da dignidade humana. Sauf que lui, il a dit mais non. Mas ele disse não. Moi, on m'a volé ma dignité humaine. Me roubaram a minha dignidade humana. Depuis que je faisais ces lancers de nains, desde quando eu comecei a fazer o lançamento do anão, j'étais reconnu socialement. Eu fui reconhecido socialmente. J'avais un salaire. Eu tinha um salário. J'avais un appartement. Eu tinha um apartamento. J'avais des amis. Eu tinha amigos. On me photographiait dans la rue. Me fotografavam na rua. Eu era uma estrela. Et donc, au nom de la dignité humaine, e em nome da dignidade humana, on m'a pris ma dignité. Roubaram a minha dignidade de humano anão. Donc on voit bien que cette question de philosophie morale, vocês estão vendo então como que é essa questão da filosofia moral. En fait, elle est pas simple.
E porque ela não é uma coisa muito simples. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que Por que eu lhes conto isso? le Porque o professor qui anime un débat avec des élèves, o professor que conduz um debate com os alunos, entre os alunos, il est dans un positionnement moral. ele está numa posição moral. Il est plus ou moins Ele conscient, é mais ou menos instinctif, consciente, mais il y a un positionnement moral. mas tem uma posição Or, moral. en tant que prof, est-ce que je dois Mas influencer mes élèves? como professor, eu posso influenciar meus alunos? Est-ce que je dois les faire réfléchir sur les manières Eu devo de penser? fazê-los refletir sobre a maneira deles pensarem? Est-ce que j'ai la liberté dans l'école française d'avoir Será que une eu posture tenho minimaliste? a liberdade, dentro de uma escola francesa, Comment je fais? de ter uma posição minimalista? Como que eu faço? Comment je fais? Et donc la recherche, hein, Portanto, a pesquisa, le dispositif, il vise à o chercher à comprendre dispositivo, ele busca quels sont compreender les dilemmes moraux quais são os dilemas morais d'un enseignant qui pratique le débat. de um professor que organiza-se e coloca em prática um debate. Est-ce qu'il doit dire non, ça on n'a pas le droit, Será ça que on a ele le droit? tem que dizer, não, isso a gente tem direito e isso a gente não tem o direito? Est-ce qu'il doit tout autoriser? Ou ele deve tudo autorizar? Comment il fait? Como é que ele faz? Et donc là, on est dans le modèle. Portanto, aqui agora nós estamos E- em um modelo Ici, je vous mets les principaux repères de ce dispositif pédagogique em que eu coloco aqui as principais observações desse dispositivo pedagógico qui va chercher à résoudre ce que vai problème procurar resolver moral. esse problema moral. Donc, et naturellement, ce qu'on veut, c'est remobiliser les concepts qu'on a expliqués Portanto, tout à l'heure. naturalmente, isso vai nos mobilizar a explicar os conceitos que nós vimos agora há pouco. Donc, on a un dispositif qui a été construit Então, temos aqui um dispositivo que foi construído sur un modèle sobre um modelo qui est celui de l'enseignement moral et civique. C'est un que é programme officiel. aquele do lançamento moral e cívico, que é um programa oficial. Donc, on est obligé de rester en conformité avec la loi. Portanto, nós somos obrigados a nos conformar à lei, Mais la spécificité, c'est qu'on va essayer d'approcher le milieu de vie de l'élève. mas a especificidade é que nós vamos tentar aproximar do meio do aluno. Et donc, on va débattre Portanto, a gente vai debater sur des moments de vie vécus par les élèves. sobre momentos de vida vivenciados pelo aluno. Et donc là, on va demander à l'élève de faire un croquis d'une situation vécue. Então, nós vamos pedir inicialmente ao aluno para fazer um croquis de uma situação vivenciada. Parce que ce qui nous intéresse, c'est le corps soi, Porque o que nos interessa é o corpo si, ou le corps conscient, selon Paulo ou o Freire. corpo consciente, segundo Paulo Freire. Et donc, ça veut dire que je dois m'inscrire dans un moment de vie. Então, isso quer dizer que eu devo E- me inscrever, E- me ater a um momento vivenciado. Et donc, je dois amener l'élève à raconter quels sont les choix qu'il a fait dans un Donc, moment de vie précis. Eu devo conduzir o aluno a me contar o que ele fez em um determinado momento preciso da sua vida. On est bien là dans une notion ergologique d'adhérence. Nós estamos bem em uma noção ergológica de aderência. Typiquement, c'est ce que Paulo Freire a fait Tipicamente, o que Paulo Freire fez quand il allait créer des cercles de culture, quando ele criou os círculos de cultura, quand il allait relever quando du ele vocabulaire ia par enquête, buscar o vocabulário qu'il appelait l'univers vocabulaire. que ele chamava, buscar as palavras geradoras que ele chamava de universo vocabulário. Et donc nous, on a voulu dans le dispositif retrouver Então cette manière de faire freirienne nós buscamos construir esse dispositivo a partir dessa maneira de fazer freiriano. quand il a envoyé ses éducateurs de Quando ele culture enviava seus educadores de cultura recueillir des mots para buscar as dans les palavras favelas, nas favelas, dans son projet no d'apprentissage, seu projeto de d'alphabétisation. aprendizagem, des de adultes. ensino-aprendizagem do adulto. Et là, pour moi, il y a un malentendu qui, je pense, rend compte Pra de mim, tem la aí- mauvaise compréhension de Paulo Freire Tem aí, en então, France. para mim, uma dificuldade em se compreender, e isso é um problema que nós temos na França, para se compreender
a teoria de Paulo Freire. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste demandé aux éducateurs de rue de Significa mécaniquement chercher des mots. que nós não iríamos mandar os educadores a irem para as ruas procurar palavras. C'était pas un geste technique Não era um gesto técnico ou mécanique. ou mecânico. C'était bien un geste à travers la Era um sélection des mots. gesto que, por meio da seleção de palavras, Ce qui a intéressé Paulo Freire, c'est le rapport entre les personnes et les mots. C'est le rapport aux mots. é que o que ele fazia, o que interessava a Paulo Freire, era compreender a relação das pessoas com as palavras. Et donc c'est ce rapport aux mots qui traduit un rapport au monde. Porque é essa relação com as palavras que traduz a relação com o mundo. Et ce rapport au monde, ce rapport aux mots, hein, c'est quand il dit que l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage E du monde précède essa l'apprentissage de la lecture. relação com a palavra que tem relação com a relação que demonstra a relação com o mundo, a partir do momento que ele diz que a leitura da palavra antecede, a leitura do mundo antecede a leitura da palavra. C'est ça ce qu'on essaye d'accrocher dans le dispositif. É isso que a gente tenta acrescentar no nosso dispositivo. Et donc là, il y a quelque chose de très fin qui se joue. Porque aqui tem alguma coisa muito fina. La question est de savoir qu'est-ce qui fait valeur E a questão é saber o que é, chez les o que é habitants, importante chez les habitants des favelas dans le choix de leurs mots. para os habitantes nas favelas na escolha das suas palavras. Qu'est-ce qui est important pour les O que é élèves importante para os alunos dans les choix d'une na situation de escolha vie. de uma situação de vida. Et donc, c'est bien ce rapport en valeur qui nous intéresse. Portanto, essa relação com o valor que nos interessa. Et sachant que là, on est bien dans ce Sabendo que aqui nós estamos muito bem ce no que l'ergologie appelle le milieu de vie de l'élève. dentro daquilo que a ergologia chama Noção de de milieu de meio de vida, né? A noção de meio de vida do aluno. Une petite parenthèse, Pequeno parêntese. c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'élèves É que eu penso que tem muitos alunos qui échouent à l'école que fracassam na escola parce que les savoirs ne font pas valeur pour eux. porque o saber não tem nenhum valor para eles. Et comme ces savoirs ne font pas valeur pour E eux, como esses saberes não têm nenhum valor para eles, il n'y a aucune chance d'apprendre. não tem nenhuma chance de aprender. Et quelles sont les personnes qui ne sont pas familiers E des quais savoirs, são? Pardon? qui ne sont pas familiers, qui ne sont pas habitués à ces E savoirs, como são pessoas que não são acostumadas com esse saber, que não são saberes familiares a eles, ce sont les familles éloignées du système. são famílias distanciadas do sistema. Ce qui explique aussi que dans le dispositif qu'on a créé, O que explica também que no dispositivo que nós criamos, il y a un enjeu social existe ali um objetivo social et un enjeu politique. e um objetivo político. On est d'accord. Puisqu'on essaye de donner la parole à ceux Visto qui que a sont gente confisqués, tenta quoi. devolver a palavra àqueles que tiveram a palavra roubada. Et ça, pour nous, c'est un moment important de notre E travail. isso para nós é um momento importante do nosso trabalho. Bon, ça, c'était le premier repère. E isso é uma observação. Et ça, c'est le premier repère qui est important à comprendre. Isso é a primeira observação que a gente precisa tentar compreender. Ensuite, il y a un deuxième repère qui est important à comprendre. Em seguida, tem uma segunda observação que a gente vai tentar C'est compreender. qu'on va demander à l'élève de réaliser un croquis d'une situation vécue. É que a gente vai tentar fazer com que o aluno que ele consiga explicar, realizar um croquis da situação C'est vivenciada. ça. Alors, c'est pas un hasard si on le demande. Não é por acaso que a gente pede para isso, C'est ce para ele que isso. Paulo Freire appelle se conscientiser pour s'alphabétiser. É o que o Paulo Freire chama de se conscientizar para se alfabetizar. La situation que l'élève a vécue, A situação que o aluno vivenciou elle doit aider l'élève à se conscientiser ce qui s'est passé. dans la deve situation. ajudar o aluno a se conscientizar do que aconteceu. Et donc la réalisation de ce croquis d'une situation vécue, Então, a realização desse croquis, um desenho
da situação vivenciada, c'est le remettre en ambiance. vai colocá-lo novamente naquela situação vivenciada. C'est l'amener à nouveau à se conscientiser là ce qui s'est passé et ce Vai qui lui a levá-lo a se échappé. conscientizar do que aconteceu e que escapou-lhe. Pour ce deuxième repère, Então, para essa segunda il y a ce que Paulo observação, Freire appelait la création de situations existentielles typiques. tem o que o Paulo Freire chamou de situação existencial típica. Et donc, Paulo Freire avait utilisé cela. Portanto, Paulo Freire utilizou isso para ensinar. Donc ça, c'est le deuxième repère. Então, essa é a segunda observação. Le troisième repère, A terceira c'est le débat avec é o les élèves. debate com os alunos. Là, au niveau ergologique, ce qu'on veut faire émerger, c'est le débat de Então, normes. no nível da ergologia, em nível de ergologia, o que nós vamos evocar aqui são os debates de normas. On ne veut pas que les élèves disent ce qu'il faut faire. Não se quer que os alunos digam o que é preciso ser feito. Ce qu'on cherche, c'est les dilemmes, A gente procura saber dos dilemas, les problématiques qui ont émergé, as problemáticas, os problemas que les questions emergiram, qui se sont posées. as questões que eles se colocaram. Et donc, l'idée, c'est d'accepter, sur un temps donné, E, portanto, a ideia é aceitar em dado tempo que les élèves critiquent les valeurs de la République. que os alunos critiquem os valores da República. C'est-à-dire que tu ne peux pas apprendre quelque chose sans les contester. Isso significa que você não pode aprender alguma coisa sem criticar. C'est le principe du conflit cognitif. Este é o princípio do conflito cognitivo. C'est exactement la même chose pour les valeurs. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa para os valores. On ne peut pas apprendre les valeurs de manière neutre. A gente não pode ensinar os valores de maneira neutra. On peut uniquement apprendre en contestant ces valeurs. A gente só pode ensinar contestando esses valores, Or, pour un criticando esses valores. Or, pour un enseignant, Seja para professor, il a un code éthique et déontologique ainda valor ético e ontológico qui interdit que d'accepter que pro- des contestations. que o proíbe a aceitar essa contestação. Et donc là, on est sur un modèle pédagogique qui déstabilise. Então, nós l'enseignant. estamos falando de modelo pedagógico que desestabiliza o professor. Et donc c'est bien ça, cet enjeu Então, de recherche. é bem esse objetivo de pesquisa, qui est transformé pour comprendre. que é transformar para compreender. C'est-à-dire que si je ne transforme pas un environnement, Isso significa que se eu não transformo meio, je ne peux pas comprendre ce que eu ça não posso produit sur la compreender o professionnalité. que é produzido sobre a profissão. Donc ça, c'était les trois repères pédagogiques, les trois repères Então, ergologiques. são essas três observações pedagógicas, ergológicas e de Paulo Freire. Paulo Freire. Donc juste pour se résumer, le premier, c'est Só para s'appuyer resumir, sur des o situations de vie. primeiro se apoia sobre as situações de vida Le deuxième, e o segundo, utiliser un croquis d'une situation. utilizar croquis com o desenho de uma situação. Et la troisième situation, E a terceira situação, être capable de faire émerger des normes et valeurs. ser capaz de evidenciar as normas e os valores Celles qui sont investies dans l'agir. que são investidos no agir. Donc on a ce modèle qui apparaît ici avec un élément important, Então, nós temos modelo que aparece aqui, que é elemento importante c'est qu'on distingue très fortement e que a gente discute e distingue ce qui relève claramente de la description des faits o que se destaca da descrição do fato et ce qui relève de l'analyse des faits. e o que se destaca da análise do fato. Notre école française ne s'intéresse qu'à l'analyse des faits. A nossa escola francesa se interessa apenas à análise dos fatos. Mais du coup, on est uniquement sur une dimension cognitive. Mas, finalmente, nós estamos unicamente sob a dimensão cognitiva. Or, en règle générale, les élèves comprennent ce qu'on a le droit de faire ou ce qu'on n'a pas le droit de faire. Intellectuellement, ils Visto comprennent. que, intelectualmente, os alunos, em regra geral, compreendem o que se tem direito ou não de fazer. On a tous vu des élèves qui nous disent
Nós sempre vimos alunos Je sais que j'ai pas que le droit de nos le faire, dizem, eu sei que eu não tenho o direito de fazer, mais je le fais quand même. mas eu faço mesmo assim. On a tous des situations comme ça. Et Nós donc, todos temos alguma situação como essa. l'enjeu du débat, le protocole, Então, il y a o 5 protocolo, étapes. o protocolo aqui apresentado tem 5 etapas. C'est qu'on donne la possibilité aux élèves É que a gente dá a possibilidade ao aluno de décrire, de faire la narration des faits, de descrever, por meio da narração de um fato, pour bien comprendre qu'est-ce qui fait valeur pour lui. para compreender bem o que é importante para ele. Ok. Et une fois qu'on a dit ça, c'est Paulo Freire, d'abord je comprends mon rapport au monde, Então, o que é importante nisso tudo é que Paulo Freire diz que, inicialmente, a gente compreende a relação com o mundo et après seulement je peux rentrer dans e l'analyse. somente após é que eu posso entrar na análise, fazer a análise. Après seulement je peux apprendre. Só após eu posso ensinar, só depois disso que eu posso ensinar. Pour un prof, c'est Para insupportable professor, isso é de insuportável. passer autant de temps sur la narration, sur la Passar tanto description. tempo sobre a descrição, a narração. Moi, pendant toute ma scolarité, les profs m'ont dit ne pas paraphraser, pas de paraphrase. Durante todo o meu tempo de escolarização, Il meus faut- professores diziam: Il faut não analyser. vai parafrasear, Analyser. vai analisar, analise. Donc, on est sur un modèle contre-intuitif. Então, nós estamos em um modelo contraditório. Et c'est là où notre modèle d'intervention-recherche, Então, é aí que o nosso modelo intervenção-pesquisa il est important. é importante. Parce qu'avant de mener la recherche, Porque antes de conduzir a pesquisa, il a fallu rencontrer les profs é preciso encontrar os et leur professores expliquer tout ça. e explicar para eles tudo isso. Et donc, on les déstabilise déjà parce que Então a gente já os desestabiliza Intelectuellement, porque intelectualmente ils disent eles dizem: c'est intéressant. é interessante. Ah, je comprends. Agora eu entendo. Mais je suis pas complètement Mas eu não d'accord. estou completamente de Ok, acordo. c'est Tá très bom. bien. On va expérimenter. Muito bem, vamos experimentar. Et donc, l'expérimentation, c'est ça. Então a experimentação é isso. On ne veut pas convaincre A les gente não profs. quer convencê-los. Ça ne nous intéresse A pas. gente não quer convencer os professores, isso não nos Não. interessa. Ce qu'on veut, c'est O qu'est-ce que a que ça gente produit quer chez eux é saber o que isso produz neles quand ils font quando eles ce fazem qu'ils n'ont pas envie de faire o que eles não querem fazer. et que ce que nous, on E- propose de E, faire. e o que nós propomos a eles a fazer. Et donc, qu'est-ce qu'on va recueillir E, portanto, o que a gente vai recolher Voilà, des informations sur la manière de faire. como informações sobre a maneira de fazer? Mais vous voyez, c'est à l'inverse du Mas modèle vocês veem français, que, ao contrário do modelo francês, puisque dans le modèle porque français, no modelo francês on prescrit, a gente prescreve il faut faire ça, e é preciso fazer. et on veut que les profs assim. le fassent. E a gente quer que os professores façam. Nous, c'était, Nós tu n'as pas envie de queremos. faire ça, Você não quer fazer isso? c'est intéressant, É interessante. on va essayer de comprendre pourquoi tu n'as Vamos pas envie. tentar compreender por que você não quer. Et donc là, on rentre dans la dimension Então aí a gente transformative, entra na dimensão transformativa, parce que transformadora, les enseignants vont rentrer dans un porque os cheminement. professores vão entrar em desenvolvimento. Et c'est là où notre modèle d'intervention-recherche E ergologique, é aí que o nosso modelo de intervenção pesquisa ergológico il permet d'une part permite, de lado, de comprendre une pratique professionnelle. compreender uma prática profissional. Donc il y a une dimension utilité sociale Portanto, tem uma dimensão de utilidade social et une deuxième e dimension uma segunda dimensão qui est une dimension que é a recherche dimensão da pesquisa, et qui répond à une question: que responde a uma questão en quoi la prise en em compte, que a consideração en quoi la prise en compte du milieu de vie de l'élève em que a consideração do meio de vida, da forma de viver do aluno, interroge la professionnalité. interroga a sua profissionalidade. Donc dans le modèle qu'on a Então, no expérimenté, modelo que nós experimentamos, vous retrouvez là à l'écran vocês encontram aí la description des faits qui correspond au modèle tela. théorique de la relation A. O que corresponde ao modelo teórico da relação A Et l'analyse des e a situations análise de situação, qui est
qui correspond au corresponde modèle de la relation entre. ao modelo da relação entre. Et donc tout le long, on a une dynamique d'adhérence. Então, todo o tempo nós tivemos uma dinâmica de aderência. C'est-à-dire ce qu'on veut, O que quer dizer, o que a gente quer c'est toujours nous nourrir é sempre nos alimentar de l'expérience da de vie experiência des de élèves. vida dos alunos. Et cette expérience de vie des E élèves, essa experiência de vida dos alunos, si vous m'avez bien suivi, se vocês conseguiram me c'est acompanhar, exactement ce que l'école é française exatamente o que a peut escola mettre francesa dehors. quer colocar lá fora. Ouais, donc vous voyez bien que c'est un modèle qui est un peu polémique. Então, vocês vejam bem que é um modelo um pouco polêmico, Mais c'est pour ça qu'il est intéressant. mas é por isso que ele é interessante. Et donc on a ici un exemple Então, nós temos aqui um exemplo d'un croquis d'élève de um croquis, de um desenho do aluno, où le chercheur accompagne em que l'élève o pesquisador acompanhou o aluno, à faire le croquis d'une situation vécue. que fazia o croquis de uma situação vivenciada. Et donc vous voyez bien qu'il y a une dimension là Então, vocês vejam bem que tem aí uma dimensão de sensibilisation à de l'activité. sensibilização à atividade. C'est-à-dire qu'on va le former à découvrir sa propre Quer dizer que a activité. gente vai formá-lo para descobrir a sua própria prática. Et là, on est dans l'analyse de E l'activité. é aí que nós estamos na análise da C'est-à-dire que l'élève n'a atividade. pas l'habitude, il ne sait pas parler de son activité. Isso significa que o aluno não tem o hábito, então ele não sabe falar da sua atividade. Les élèves avec qui on a fait la recherche, Os alunos com quem a gente Ce sont fez a des pesquisa adolescents. são adolescentes. et ces adolescents, moi j'ai E tendance esses à dire, adolescentes, eu tenho a ils tendência a sont dizer que englués, eles são englués dans l'agir. Ils sont comme le miel dans l'agir, Ah. collés dans l'agir, les élèves. eles são englués, Englués, ouais. Ils sont collés dans l'agir. eles C'est des são êtres d'agir. eles são pessoas, os adolescentes são pessoas que querem, sobretudo, agir. Eles agissent. querem agir o tempo todo. Eles não querem pensar sobre o que Et fazem. là, le fait de faire ce travail avec eux, E, portanto, só de fazer esse trabalho com eles, ils sont obligés de réfléchir à leur rapport eles au são monde. obrigados a pensar sobre a relação que eles têm com o Et ça, ils ne mundo. savent pas faire. E isso eles não sabem Parce que fazer. eux, ils passent leur temps à agir Porque sur le eles monde, passam o tempo todo agindo mais pas à réfléchir à no leur agir au mundo. monde. E não pensando sobre o agir deles no mundo. Et au niveau de la recherche, c'est quand même un moment très difficile pour le chercheur. E no momento da pesquisa, em nível da pesquisa, é um momento muito difícil para o pesquisador. Parce que l'élève a envie Porque o de aluno faire plaisir, tem vontade de ter prazer, il a envie de répondre à ce que nous, ele on quer attend d'eux. responder apenas o que nós Ils veulent esperamos plaire. deles, ele quer chorar, Parce que le métier d'élève. porque esse é o trabalho do aluno. Donc pour le chercheur, c'est quand même une étape difficile. Para o pesquisador, essa é uma etapa Vous difícil. voyez là à l'écran un élève qui présente à la Vocês classe, veem aqui son na dessin. tela um aluno que apresenta, il le présente, il raconte. ele apresenta para a sala o seu desenho, ele conta o seu On desenho. est dans cette description des faits. Nós estamos aí nessa descrição dos fatos. Et donc là, on va rajouter le modèle scientifique de recueil de données. E aqui agora nós vamos acrescentar um modelo científico de dados, Et donc là, ce qui de nous análise dos intéresse, dados. c'est qu'on va filmer les débats E aqui o que nos interessa é que a gente vai filmar o debate. et on va faire des autoconfrontations, c'est-à-dire on va confronter E a gente vai fazer prof autoconfrontação. Quer dizer, a au gente vai film, à la vidéo. confrontar o professor com o filme. Donc il y a 3 profs qui ont participé à la recherche, Então, tinham 3 professores que participaram da pesquisa, des professeurs chevronnés, de très de bons professores muito reconhecidos, et chaque professeur fait un débat e filmé cada par professor trimestre. fez um debate filmado por trimestre. Et là, on fait une autoconfrontation simple. E Le aí a prof gente avec le fez chercheur. a autoconfrontação simples, que é o professor Et com o ensuite, une pesquisador, autoconfrontation e croisée. em seguida a autoconfrontação cruzada. Les 3 profs Os 3 professores et le chercheur. e o pesquisador. Et là, ce qui nous intéresse, E aí o que nos interessa c'est les débats de normes. é o debate de norma. Et là, encore une fois, en tant que chercheur, ce qui m'intéresse, E aí, ainda mais uma vez, C'est pas tout como de suite- pesquisador, o que me c'est interessa pas tout de não suite é, l'analyse. imediatamente a análise. Sinon, je ne suis pas dans l'activité. Senão eu não entro na Je atividade. suis dans des théories. Estarei na dans des teoria, concepts. nos Et le conceitos. prof aussi, il a envie de plaire E au o chercheur. professor também tem vontade de chorar. C'est comme ça.
É sempre assim. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il décrive ce qu'il est en train de faire. O que a gente quer é que ele descreva o que ele está fazendo. C'est à nouveau frère rien. É um novo freiriano. C'est-à-dire, c'est quoi ton rapport au monde Ou quand tu fais le seja, choix que tu as fait qual là? que é a sua relação com o mundo quando você realiza essa tarefa aqui? Et ça, c'est un combat pour E chacun. isso aí é um combate para o pesquisador, hein? Parce que les profs, c'est des intellectuels qui veulent analyser. Porque os professores são intelectuais que querem Et analisar. nous, on ne veut pas qu'ils E analysent, on veut nós qu'ils não racontent. queremos que eles Qu'est-ce analisem, qui se queremos passe que eles contem. Quand tu donnes la O parole à que cet élève, acontece quando eles dão a palavra para esse aluno? qu'est-ce qui se passe quand tu dis non à cet élève? O que acontece quando ele diz não para esse aluno? Pourquoi tu ne le laisses pas terminer de parler? Por que você não o deixa terminar Pourquoi de tu falar? l'interromps? Por que você o interrompe? Les profs n'ont pas les réponses E os spontanées à ces professores não questions. têm respostas espontâneas para essa questão. Donc, on voit ici, juste pour se résumer, Então a gente vê aqui, só para fazer um resumo, on a d'un côté un dispositif pédagogique, que nós temos de um lado um dispositivo pedagógico, l'élève confronté à son vécu, o aluno confrontado à sua et vivência, là on travaille son développement moral. e aí a gente trabalha sobre o desenvolvimento moral. Donc ça c'est le dispositif pédagogique. Então esse é um dispositivo pedagógico. Et de l'autre côté, on a le dispositif scientifique, E do outro lado temos um dispositivo científico. avec la vidéo. Com o vídeo, L'enseignant est confronté à son vécu o professor é confrontado à sua vivência en tant qu'animateur du débat en classe. como coordenador do debate na sala de aula. Et là, on travaille son développement E é aí que a professionnel. gente vai trabalhar sobre o seu desenvolvimento profissional. Ce que je voudrais bien que vous compreniez dans mon propos, O que eu gostaria que vocês compreendessem no meu propósito c'est que aqui é que l'intervention recherche, a intervenção pesquisa, qui fait partie des recherches-actions, que faz parte da pesquisação, c'est extrêmement exigeant d'un é point de vue extremamente méthodologique. exigente do ponto de vista metodológico. Extrêmement. C'est-à-dire que si Isso significa que on ignore toute la se a gente dimension ignora laboratoire, toda essa elaboração, toda essa exigência do laboratório, toute cette dimension laboratoire que j'ai todas as expliquée, dimensões do laboratório que eu expliquei para vocês, elle nous permet de revendiquer ela nos permite reivindicar la dimension scientifique a de nos dimensão recherches. científica das nossas pesquisas. Mais si on ne fait pas ce travail d'explicitation, Se nós, então, não fizermos esse trabalho de explicitação, on n'est pas pris au sérieux dans la recherche. então nós não somos considerados sérios na pesquisa científica. C'est-à-dire que je pense que les doctorants qui sont là, qui font de la Isso recherche, significa que eu penso que os doutorandos e mestrandos que estão aí fazendo suas pesquisas, je pense que vous ne pouvez pas faire l'économie eu penso que vocês não poderão fazer uma economia de l'explication méthodologique da de votre travail. explicação metodológica do seu trabalho. Nous sommes obligés de tout expliquer. Nós somos muito obrigados a tudo explicar. Et c'est aussi, il y a une raison historique à ça, E é de mon point de vue. também tem também uma razão histórica C'est-à-dire que comme nous, relacionada a on fait de isso, la recherche sur le terrain, é que quando a gente faz uma pesquisa de campo, les premiers à avoir fait des recherches comme ça, c'est ce qu'on appelait la recherche-action. os primeiros que fizeram pesquisa assim chamaram de pesquisação. Sauf que c'était la recherche expérimentoire. Entretanto, eram pesquisas Parce experimentais, qu'ils étaient en train de réfléchir à une méthode. porque eles estavam começando a pensar scientifiquement, c'était essa pas très metodologia. E cientificamente isso não era muito bom. Et puis des chercheurs qui vont sur le terrain, Então, c'est pas habituel. pesquisadores que vão ao campo não é muito Je rappelle comum. que Yves Schwartz a été beaucoup critiqué par ses contemporains. Vocês se lembram que Yves Schwartz foi muito criticado pelos seus contemporâneos? Parce que c'est un philosophe qui Porque allait ele é um dans filósofo l'entreprise. que ia nas empresas. D'ailleurs, dans des entreprises à Mulhouse, qui est Ele à 100 ia nas km de chez empresas moi. a Mulhouse, que é a 100 quilômetros da minha casa. Donc c'est pourquoi, moi, quand je parle de nos E é modèles, por isso que eu lhes científico. falo de modelo je científico, n'utilise pas les termes recherche-action. por isso que eu não uso o termo pesquisação, Parce qu'il y a une connotation porque quand même tem uma négative. conotação negativa. Moi, je parle de Eu recherche-intervention falo de pesquisa e intervenção et je parle même d'intervention-recherche. e eu mesmo faço a inversão, dizendo intervenção-pesquisa. C'est-à-dire que je vais d'abord sur le terrain, Significa que eu vou inicialmente para campo, j'interviens, eu faço uma intervenção, je transforme un eu environnement transformo esse meio
Et après, E je é comprends. depois que eu Et compreendo après, je produis des données de e recherche. produzo os dados de pesquisa. Mais ces éléments rhétoriques, Mas esses elementos retóricos elles participent du sérieux de nos démarches. participam das questões sérias da nossa abordagem. C'est un point important de mon propos. É um ponto muito importante do meu objetivo de pesquisa. Maintenant, la dernière partie, Agora, então, a última parte quelques résultats de la recherche. alguns resultados dessa pesquisa. Là, j'ai mis Aqui eu coloquei ce que les profs ont o dit. que os professores disseram. Et je prends l'exemple d'une enseignante E eu trago o exemplo de um professor, uma professora, a animé un débat en classe. que fazia um debate na sala de aula Et après 30 minutes, e depois de 30 minutos elle arrête de débattre. ela para o debate. Elle fait un bilan. Ela faz um balanço. Et elle fait un bilan avec les élèves, dit ah ça c'est bien. Ela faz um debate com Ce que t'as dit, tu uma vois, análise ce que t'as dit. junto com os alunos. Ah, isso é bom. Ça, on Tá appelle vendo? ça Isso que você la diz, discrimination. isso é uma discriminação. Ce que tu as dit là, E lá, Ça, aqui o que você disse c'est quelque chose qui a à voir avec le harcèlement. é alguma coisa que tem relação com Vous savez ce que c'est le harcèlement? oui. Qui résume le harcèlement? Non, c'est le prof qui dit ça aux élèves. Ah, os professores continuavam perguntando: você sabe o que é o assédio moral? Donc les élèves disent oui, moi je sais, j'ai la définition. Aí os alunos diziam: sim, eu sei, eu tenho a Prof, definição. non, Hein? c'est pas vraiment E la a professora définition. dizia: não, eu não quero, não é a definição. Eles diziam: ah, então o que pode ser? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Então o que acontece nesse momento? On a instrumentalisé A gente instrumentalizou le vécu de l'élève. a vivência do aluno. On lui a fait croire qu'il pouvait dire tout ce qu'il veut, A gente o fez acreditar que ele poderia dizer tudo o que ele quisesse, mais au final, mas ao fim c'est quand même pour faire un cours traditionnel. era para fazer um curso tradicional, uma aula tradicional. Et les élèves l'ont dit. E os alunos disseram Mais isso. ça sert à quoi de parler pendant 30 minutes Então, para que serve a gente falar durante 30 minutos? si de toute façon le prof va nous faire la leçon E se de todo jeito, no final, a professora vai nos passar o conteúdo de ce qui est bien et pas bien. do que é certo e o que não é certo. Et quand moi j'ai discuté avec les élèves, E como eu discutia com Ils ont os dit, alunos, "Mais eles esse prof, disseram: mas il esse nous prend pour un professor, idiot, ele nos considera idiotas, il nous utilise. ele nos utiliza. Et ça a un effet contradictoire. E isso tem um efeito Et contraditório. là, on est dans l'instrumentalisation du, E aí é du que vécu nós de l'élève. estamos na instrumentalização da vivência do aluno. Vous voyez, et c'est un problème éthique. Vocês estão vendo? E aí é um problema ético. Mais le prof, il le fait parce qu'il dit, moi, c'est déontologique. Mas o professor faz porque ele diz: para mim é deontológico. Enseigner, c'est ça. Ensinar para mim é isso. Enseigner, c'est dire ce qui est bien et ce qui est mal. Ensinar é dizer o que é Voyez le certo e o problème? que é errado. C'est Tá un vrai vendo o problème. meu problema? Esse é um verdadeiro problema. Et là, vous voyez ce que la prof, elle dit. Hein. Então La prof, vocês estão vendo o que a qui professora fait le diz. débat pendant 30 minutes. A professora que fez um debate durante 30 minutos, Donc, elle se voit en vidéo. ela hein. se vê Elle se voit. no Elle se voit. vídeo. Aham. Et moi, j'arrête la vidéo là. E j'ai eu dit, paro o vídeo num determinado c'est momento intéressant, mais qu'est-ce que tu fais e là? eu digo para ela: ah, isso aqui é interessante, mas o que você fez aí? Et là, le prof dit, ouais, Então a professora disse: fait quand même un moment qu'on discutait là. ué, sim, tem mais ou menos, tem uma meia hora que a gente está discutindo, né? Et là, maintenant, il faut des concepts. E agora é preciso Là, il conceitos, faut dos des conceitos. notions. Là, il faut que je fasse le prof. É preciso que eu faça, Là, il faut cumpra o papel de synthétiser. professor, C'est que eu pas faça a possible. síntese. Je suis Não pas é là possível pour que les élèves que eu racontent não leur vie. faça. Eu não estou aqui para os alunos ficarem contando Voyez le suas problème. vidas. Paulo Frère est Vocês là. estão vendo o problema? Il est Paulo Freire, incompréhensible là. ele é incompreensível Il comprend pas. aqui. Et ils ne comprennent pas à quoi ça Ninguém sert. entende para que serve. Et le prof rajoute, E o professor acrescenta. là je me dis, Então eu disse, ça fait un moment qu'on a fait émerger, ça fait un moment qu'on Já a fait tem- émerger des choses. já tem um bom tempo que nós estamos falando sobre coisas. Des choses dont on peut se resservir. Coisas das quais a gente pode se servir. Des choses dont on peut faire des traces écrites. Coisas das quais a gente pode escrever, sobre as quais a gente pode escrever. Des choses qu'on peut réexploiter.
coisas sobre as quais a gente pode retomar para explorar na sala de aula. Et donc là, je me suis dit, c'est E, super. portanto, eu disse agora, Je mets tout ça ensemble muito bem, agora eu vou colocar isso tudo junto et je fais cours. e eu vou fazer o meu curso, vou dar minha aula. Là, on est bien dans ce que j'expliquais. Então, aqui, eu estou muito bem no que eu expliquei. Canguilhémien, là. É canguilhemiano. On est dans la relation entre. Estamos na relação entre. On met les savoirs entre eux. A Les gente objets de coloca savoir os saberes entre eles. On met ensemble. Coloca os saberes juntos. Et si vous m'avez bien suivi, vous avez compris Mas se que ça, c'est un vocês problème. me seguiram bem, vocês perceberam que isso é um problema. C'est-à-dire, on neutralise les valeurs. Isso significa que a gente On neutraliza ne os s'intéresse valores. pas A gente não se interessa à ce qui fait valeur pour un élève dans ao la que é situation. importante para o aluno na situação. On lui explique le lien entre ce que tu A as gente fait, explica para ele a relação entre o Entre que ce- ele fez entre ce que tu as fait et la loi. e a lei. On est dans une relation intellectuelle. Estamos numa relação intelectual. Mais là, quand on fait Mas agora, l'autoconfrontation quando a gente croisée, faz a autoconfrontação c'est là où la cruzada, méthode est intéressante, é aí que o método é interessante. c'est que j'ai repris le même extrait vidéo É que eu pego o mesmo extrato do vídeo et je l'ai arrêté au même endroit, e eu parei o vídeo no avec, mesmo en lugar, présence des 3 profs. na presença dos 3 professores. Et j'ai fait émerger E eu fiz emergir des débats de normes. debates de J'ai normas. posé des questions Eu dérangeantes. colocava questões J'ai desconcertantes. dit, ah, c'est intéressant là. Eu ce que tu dizia, dis. isso é interessante o que você disse. Mais est-ce qu'on peut encore un peu Mas réfléchir será à que a ça? gente pode ainda pensar sobre Et isso? là, le modèle du questionnement, Então, o modelo de il questionamento va faire émerger les normes et valeurs des vai enseignants. fazer emergir as normas e os valores do Et professor. il apparaît ce qu'on appelle une bascule E aparece o que a gente chama de dans le développement professionnel. uma transformação do desenvolvimento profissional. C'est-à-dire que les enseignants, je vais les former à la controverse professionnelle. Significa que os professores serão formados pela contradição profissional. Et donc, je pose des questions dérangeantes. Então, eu coloco questões desconcertantes. Je fais émerger leur débat de normes. Eu faço emergir os debates de norma e valor deles. Et là, un enseignant, E, il dit, e então, Je te laisse. professor, ele disse, se ele quer, au fond, on se retrouve là. no fundo, a gente se encontra aqui, em uma situação quase clássica de curso de fato, onde a gente partiu de um estudo de caso, perspectiva de caso, de uma análise em perspectiva, com uma análise de perspectiva no fim. E é verdade para nós, nós imediatamente reagimos dizendo, bem, é bom, é genial, porque logo em seguida a gente encontra nossas marcas, nossos gestos de professores. Et vous voyez, et là, on est dans ce que Yves Schwartz appelle les normes antécédentes. Então, nós estamos aí no que Yves Schwartz chama de norma antecedente. C'est-à-dire qu'on a fait émerger le métier d'enseignant. E isso significa que a gente fez emergir a profissão Le docente, métier, les normes, c'est le pôle 1 du dispositif. que é o polo 1 do dispositivo de 3 Vous polos, connaissez. que vocês conhecem. Et là, amène un autre point de vue. E aí nos conduz a um outro ponto de vista. Mais au fond, Mas, ao les fundo, mots, les concepts, as palavras, os conceitos, c'est une forme un peu académique quand même. é uma forma um pouco acadêmica. Je m'interroge, est-ce que cet objectif, il permet de développer les Eu hommes? me pergunto, será que esse objetivo permite fazer os alunos a se desenvolverem? Est-ce qu'il ne faudrait pas Talvez fosse preciso diluer un peu le savoir tout au long du diluir um pouco esse saber ao longo de todo o débat, et debate pas tout de suite faire le lien entre e les não savoirs. logo em seguida fazer a relação entre o saber, Et progressivement, os les saberes. enseignants, E progressivamente os professores irão ils vont faire ce que Canguilhem fazer appelle o que Canguilhem chama, faire craquer les normes du métier. que é quebrar
as normas da profissão. Ça, c'est Canguilhem. Hein, Isso é canguilhemiano, fazer quebrar ou quebrar as normas da profissão. Et là, progressivement, les enseignants se rendent compte E então, progressivamente, os professores se dão conta que le modèle du débat tel qu'ils le pratiquent ne fonctionne pas. que o modelo de debate como eles fazem não funciona. C'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte que le vécu de l'élève, Isso significa que eles vão se dar conta que a função do aluno, ils utilisent ce vécu de l'élève eles utilizam essa vivência do aluno comme un matériau, como um material, comme on pourrait utiliser un livre. como eles pudessem utilizar em um livro. Mais est-ce que le vécu est un livre comme un autre? Mas será que a vivência é um livro como um outro? Est-ce que le vécu peut servir de prétexte pour faire? Será que a vivência pode servir como pretexto para uma aula? Et donc on voit que là, E, progressivement, portanto, a gente vê que aí, ils progressivamente, se rendent compte que le vécu a os un autre professores se statut. dão conta que a vivência tem um outro estatuto. Et que on ne peut pas le scolariser comme E ça. que a gente não pode escolarizá-lo assim. Et donc progressivement, les profs, vous voyez, E, ont produit du portanto, changement. progressivamente, os professores produzem mudanças Et les profs se rendent compte qu'il faut peut-être faire un peu autrement. e percebem, finalmente, que eles podem fazer Et diferentemente. donc, comme on est dans une recherche longitudinale, E, portanto, como a gente está em uma pesquisa longitudinal, c'est-à-dire qu'on les accompagne pendant un an, quer dizer que a gente os acompanha durante um ano, pendant 3 débats, durante 3 eh debates. bien on va voir, et c'est là où il y Então, a un a enjeu gente de vai recherche, ver que aqui nós temos um objetivo da pesquisa on va identifier des ingrédients, em de que a gente développement vai professionnel, identificar os ingredientes do desenvolvimento profissional, des indices de développement. os índices do desenvolvimento. Et là, il y a un enjeu scientifique extrêmement E é aí fort. que a gente percebe um objetivo científico extremamente forte, C'est d'être capable d'expliciter que é ces de indicateurs. ser capaz de explicitar os seus indicadores. Et donc les enseignants vont se rendre compte que c'est Portanto, extrêmement os difficile de faire professores se autrement. dão conta que é extremamente difícil de fazer de outro jeito. Voilà un collègue qui dit voilà, je bloque. Então, tem aqui um colega que diz, eu bloqueio. J'arrive pas à faire quelque chose du vécu de l'élève. Eu não consigo fazer alguma coisa veiculado a isso. Et du coup, en débat, je passe tout de suite à autre chose. E, de repente, no debate, eu passo em seguida a outras Un coisas. autre, il dit ouais, moi je suis plus terre à terre. Terra a terra? Je suis très terre à terre. E Je um sais pas outro faire que ça. diz que, Je suis não, trop eu pratique. sou muito prático, eu não consigo fazer isso. Moi, ça me passe au-dessus. Je vois même pas qu'il y a du milieu. Je vois même. Isso me passa, para mim não é nem perceptível. Et donc, progressivement, Então, progressivamente, este trabalho va nous permettre d'entrer vai dans nos la permitir complexité du métier. entrar na complexidade do trabalho docente. C'est complexe de donner la parole à l'élève, É muito complicado dar a palavra ao aluno, alors que ça a l'air hyper simple. enquanto isso parece super simples. Et là, les profs vont dire c'est hyper compliqué, il dit Noé. E lá a gente vê que é super complicado. C'est pas classique, va dire. Não é clássico, isso não é alguma coisa comum. Noé va dire que c'est presque un autre métier. Noé, que é uma professora, vai dizer que é uma outra profissão. Donc vous voyez que travailler à ce développement moral des élèves, Então, vocês vejam que trabalhar com esse desenvolvimento moral do on aluno, voit qu'il existe un obstacle de professionnel. a gente vê que existe um obstáculo de profissionalidade, da profissão. Je vais m'arrêter là-dessus parce que j'ai été très long. Eu vou parar aqui porque eu estou sendo muito longo, Mais ma thèse, elle va défendre un obstacle de professionnalité. mas a minha tese vai defender um obstáculo da Et profissionalidade. ça, je voudrais bien que vous reteniez cela. E isso eu gostaria que vocês, métier que vocês observassem muito bem isso sobre a profissão docente, Former les élèves à un développement moral, esse ponto sobre formar alunos para o desenvolvimento moral, émanciper les élèves, emancipar os parce que alunos, c'est de ça qu'on parle. porque é sobre isso que a gente fala. Bah, c'est une pratique contre-intuitive d'un point de vue professionnel. Mas é uma prática contra-intuitiva da profissão.
C'est-à-dire que si j'utilise des gestes professionnels Isso significa que se eu utilizo gestos profissionais qui ont fait leur preuve dans un contexte de transmission de savoir, que seja avaliado em um contexto de transmissão de saberes, je freine, je bloque, eu bloqueio, eu freio, j'empêche le développement eu personnel impede o de l'élève. desenvolvimento profissional, pessoal do aluno. Et donc dans la recherche, Portanto, na pesquisa, j'ai montré eu mostrei quels sont les gestes professionnels quais são os gestos qui profissionais sont réinterrogés que são reinterrogados e que permite trabalhar com essa emancipação do aluno. Et Paulo Freire E Paulo Freire nous a aidé à penser nos ajudou a ces pensar gestes. esse gesto. Et la recherche E a avec pesquisa l'ergologie com a ergologia nous a permis nos d'apporter des éléments de preuve scientifique. nos permitiu trazer elementos de provas científicas. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est-à-dire que E é isso que é scientifiquement, interessante, é que cientificamente on a pu démontrer qu'il y a des gestes. podemos demonstrar que tem gestos que funcionam. Alors, sans doute que je vais aller un peu vite ici ou là, Então, uma outra coisa, porque eu fui muito rápido mais aqui, vous avez mas là à l'affiche, enfin, vocês vão ver aí nos vous slides, avez des ressources vocês complémentaires, vão ver fontes complementares des thèses, la de mienne, tese, a minha mesma, celle de Louis Durive, a do Luiz de Rive, l'ouvrage de Louis Durive, a obra l'expérience des normes, do Luiz de Rive, que foi traduzida recentemente sobre a experiência das et qui normas permet de comprendre encore davantage. e tout que ça. permite compreender ainda mais sobre tudo isso. Je vais quand même donner juste un geste professionnel Eu gostaria, então, de lhes dar a ideia de um gesto profissional qui rend bien compte de la complexité que de permite donner la compreender parole aux élèves. bem a complexidade que é de dar a palavra, passar a palavra aos alunos. C'est l'exemple du silence en classe. É o exemplo do silêncio na sala de aula. Le prof, en O règle professor, générale, em geral, quand il pose une question, quando ele coloca uma questão, il ne supporte pas ele não suporta qu'il y ait le silence trop longtemps. que tenha um silêncio longo. Il y a certes un petit temps pour que les élèves réfléchissent, É preciso, certamente, um pouco de tempo para os alunos mais refletirem, s'ils ne répondent pas tout de suite, mas se eles não respondem em seguida, qu'est-ce qu'il fait le prof? o que é que o professor faz? Là, il reformule la question. Ele reformula a questão. Ou il dit, ou il répète la question. Ele diz, ele rediz ou repete a questão. Il donne des indices pour que l'élève trouve. Ou então ele dá dicas para que o aluno encontre a resposta. Ça a d'ailleurs un nom, hein, c'est l'ostension. L'ostension, mais bon, ça a un nom. C'est-à-dire que il pose des questions de plus en plus précises Quer dizer que ele coloca cada vez questões mais precisas jusqu'à ce que l'élève trouve la até o réponse. aluno encontrar a Et resposta on le fait tous en certa. tant que prof. Nós fazemos todos isso como professores. Mariana aussi, hein. E Mariana também. Ah, Alors, já deseleva. c'est ça. Alors qu'en réalité, si je veux, Enquanto, na realidade, si je suis dans une logique émancipatoire, se eu estou numa lógica emancipatória, de dimension de da développement, dimensão do desenvolvimento do aluno, je pose une question aux eu élèves coloco uma questão para os alunos et j'attends. e eu espero. J'attends. Eu espero. Parce que il y a un moment, les élèves, Porque a um dado ça momento, produit de l'inconfort chez eux. isso vai produzir um desconforto neles. La recherche a montré que plus A pesquisa mostrou que quanto mais a gente les espera, élèves ils commencent à dire ah mais moi je pense que ça. os alunos começam a dizer, eu penso Et un autre que dit ah mais isso. moi E je o pense que outro ça. começa a dizer também, prof, il attend. eu penso assim. Pas de contrôle. E o professor espera, sem nenhum controle, Pas de non ça c'est pas bien. sem ça, nenhuma regra. Não, isso não está certo. O Mas o professor prof- não diz nada. c'est insupportable pour un prof de pas prendre la parole. Mas é insuportável para o professor não falar Et nada. moi aussi je ne peux pas ne pas prendre la parole. E eu também não posso Parce que ficar je connais sem, la bonne réponse. sem falar nada, porque eu conheço a resposta Et certa. vous voyez le problème. que E c'est. vocês vejam o problema. C'est contre-intuitif. En fait. É C'est si je suis contraintuitivo. un prof
Si j'ai mes réflexes de prof, Se eu tenho meus reflexos de professor, pose des questions, eu je coloco pose des questões, questions, eu coloco propose des questões, réponses, eu proponho je corrige. respostas, eu corrijo. Tout ça, ça marche pour transmettre des savoirs, Isso funciona para transmitir mais saberes, ça marche pas pour émanciper les mas élèves. não funciona para emancipar os alunos. Parce que si je fais ça, Porque se eu faço assim, les élèves, ils vont os vão alunos chercher vão a procurar a la encontrar bonne réponse a que le prof, resposta il attend. certa que o professor espera. C'est le métier d'élève, É a função do aluno, c'est l'habitus scolaire. é o hábitos escolar. Et vous voyez que E du vocês vejam que, coup, on fait finalmente, débattre les élèves a gente faz um debate com os Mais, alunos, moi, a je gente dis, faz eles pensarem e un discutirem, peu polémique. mas eu digo, mas isso é um pouco polêmico, Si c'est pour faire ça, se é para fazer il isso, vaut mieux faire un bon cours traditionnel. é melhor fazer um bom Bien curso descendant. tradicional, Avec un diaporama, com os slides, des connaissances, com conhecimentos, on récite, on récite, on a récite. gente repete, 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 Et après, on fait une évaluation. e depois a gente faz uma avaliação. Bon, j'espère que l'exemple a permis de mieux montrer Então eu espero que esse exemplo la permita démarche. tenha permitido melhor J'espère que vous a avez mostrar bien o dispositivo e espero que vocês tenham bem compreendido Que l'association que entre a associação entre un modèle scientifique qui est la démarche ergologique modelo científico e a abordagem ergológica et la démarche pédagogique de Paulo e Freire, a abordagem pedagógica de Paulo Freire elle permet de produire permitem de la connaissance a gente produzir conhecimentos, à la fois sur l'utilité sociale de la seja sobre a utilidade social da pesquisa, qui aide un prof à mieux former, au que passage, ajuda um professor a ser melhor formado, et d'un autre côté, e de outro des lado, données scientifiques produzir dados qui nous científicos permettent de rendre que nos compte permitem perceber de ce que ça veut dire o que enseigner quer des dizer valeurs. ensinar valores. Voilà, c'était pour la démonstration. Isto é para a demonstração. Et merci Mariana pour la E qualité, obrigada, Mariana, la pela qualité qualidade de sa traduction. da tradução. Merci à toi, c'est gentil. Voilà, merci beaucoup. Então, muito obrigada. Agora a gente passa para as questões, o momento do debate. Vamos ver se a gente faz um debate agora, né? Como ele sugere. Et maintenant, nous, on va se taire Oui, pour que vous como parliez. de prof ergologue, Sim, de on va prof se ergologue. ter. Que vous vous posez Agora des nós questions, vamos vous nos parlez. calar como professores ergólogos e vamos permitir que vocês falem. On vous écoute. A gente escuta vocês. Hã? Mas depois que eu coloquei mais perto, melhorou, né? Entendi. É lá. Ela diz que le son il est pas très haut, il est bas. Terminar às 4 horas e não dá. 10 minutos não dá de pausa. Comme ça, je peux manger la mangue. Ah, tu vas tousser à lui. C'est ça. Epa. Então não vamos fazer a pausa, porque tem muita gente que está esperando terminar às 4 horas, né? Vamos continuar e eu peço para quem tiver alguma questão já colocar. Tá bom? On fait ça. On fait pas la pause. Ah, ok. Non, parce qu'il manque 15 minutes pour finir. Pas de problème. Sinon, Ah oui, sinon, on n'arrive pas à finir à 16 heures. j'ai compris. Hein? Questões. Questions. Mesdames et messieurs. Ai, monsieur. Mesdames. Jean-Luc. Jean-Luc. Vem cá no microfone, por favor. Para as pessoas te entenderem, porque aí eu traduzo só para o Jean-Luc. Ai, meu Deus. Vem cá te verem também por aqui, ó. Ou senta aqui. Como você achar melhor, Nadir? Sentado. Jean, quando você fala a questão de que tem sempre algo que escapa, sempre tem algum. É a questão do Paulo Freire, né? A questão do inacabado, né? Que eu conheci. Não é isso? Então, assim, o ensinar é isso, né? Está sempre transformando, repensando
o saber? Est-ce qu'il faut le micro, hein? É. Moi ou toi? En fait, c'est nous ce qu'on utilise avec Louis Durive. O que nós utilizamos com Louis de Rive C'est d'ailleurs plus la formule de Louis Durive que la mienne. é, sobretudo, uma fórmula do Louis de Rive, muito mais dele do que minha. C'est cette posture de non-savoir É essa postura de não saber, avec l'exigence de savoir. com a exigência de saber. Peut-être que par moment, Paulo Freire a peut-être été mal compris. Talvez, em algum momento, Paulo Freire foi talvez mal compreendido, Parce qu'on s'est attaché assez rapidement à cette posture de non-sachant. porque as pessoas rapidamente entendiam que ele se interessava por essa questão do não saber. Pourtant, ce qu'il ne faut pas oublier, E, portanto, o que não pode ser esquecido c'est que l'exigence du savoir é est que a malgré tout exigência présente. de saber é, apesar de tudo, presente. Sinon, on tombe dans le relativisme, Senão a gente vai cair no relativismo. ou on tombe dans l'insécurité. Senão a gente vai cair numa insegurança. C'est-à-dire un prof qui ne sait pas, Significa que se tem um professor que não sabe, il déstabilise les ele apprenants. desestabiliza os alunos. Et peut-être que bien retenir cette notion de E talvez non-savoir avec l'exigence de savoir, Reter bem esta fórmula, não saber com a exigência de saber, elle traduit bien cette notion traduz d'inachèvement, bem essa noção de inacabamento, cette notion d'inachèvement du vivant humain. essa noção de inacabamento do ser vivo, C'est-à-dire que en réalité, humano. ne pas savoir, Quer dizer, de se dar conta dessa realidade de não saber, pour un enseignant, para um professor, ça nécessite encore plus d'exigences professionnelles. isso necessita muito mais uma formação mais exigente, uma formação profissional mais Ouais, exigente. parce que c'est plus facile de dire c'est comme ça qu'il faut faire. Porque é muito fácil dizer, é assim que é preciso fazer. Mais c'est plus compliqué de chercher avec les élèves. Mas é muito mais difícil procurar fazer junto com os alunos. Et le tout sans instrumentaliser les élèves, E o objetivo é instrumentalizar os alunos et avec l'objectif d'instrumenter les élèves. com o objetivo de instrumentar. C'est-à-dire qu'on va utiliser cette parole de l'élève, Isso significa que a gente vai utilizar a palavra do aluno non pas comme un savoir ordinaire, não como um saber ordinário, non comme un bouquin ou un autre, un não livre ou un como autre, um livro como outro, mais bien comme Mas, une matière spécifique sobretudo como matéria sur específica, laquelle le travail sur les normes sobre et a qual o valeurs trabalho sobre as normas e va valores produire de la vai transformation. produzir a transformação. Et c'est là où l'ergologie nous aide. E é aí que a ergologia nos ajuda. C'est-à-dire l'ergologie, c'est pas juste Quer faire dizer, a émerger des débats de normes. ergologia não sabe se não fazer emergir o debate de Ça normas. sert pas juste à faire parler. Ela não serve apenas a falar as pessoas. Ça sert à apprendre et se développer. Ela serve, Conjointement. sobretudo, a ensinar a se desenvolver. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut, E eu penso Bien que é isso comprendre. também o que é necessário compreender bem. c'est-à-dire le fait de prendre conscience de mon débat de normes, Pelo fato de que alguém que toma consciência do seu debate de norma, prendre conscience de ses savoirs, toma consciência também dos seus saberes, c'est être capable d'adhérer à d'autres savoirs. que é capaz de aderir a outros Mais saberes. tant que je ne me suis pas conscientisé, Entretanto, eu não sou conscientizado. je ne peux pas me développer. Enquanto eu não sou conscientizado, eu não posso, eu Ou não alors- estou consciente, eu não posso me desenvolver. Ou alors c'est un développement juste en apparence. Ou então é um desenvolvimento apenas Je fais aparente. semblant. Eu faço aparentemente. C'est une hypothèse aussi É uma hipótese de também ces jeunes qui sont devenus, desses jovens que se qui sont tornam devenus radicalisés, radicalistas, que são o dialista. djihadistes qui ont fait les attentats. Os que fizeram, como a exemplo dos que fizeram os atentados lá na França. Donc merci pour votre question parce Então, que muito obrigada pela sua Ela é questão, vraiment Nadir, importante, porque quoi. ela é realmente Vraiment essentielle. uma questão essencial. Obrigada. Obrigado.
Vem cá. Fala aqui para nós, Andrés. Aqui. A Vanessa vai ler para nós uma questão do chat. Bom, é uma questão colocada pelo Paulo Henrique. Ele agradece pela palestra e diz que está buscando uma aproximação entre a pedagogia freiriana, a ergologia e a abordagem de mindfulness na pesquisa de doutorado. Mindfulness. É a ideia de atenção plena. De atenção plena. Isso, isso. E aí ele coloca uma questão. Gostaria de saber se a implementação de uma pedagogia libertadora pode favorecer a saúde mental da categoria de educadores e se intervenções baseadas no mindfulness podem favorecer a implementação dessa pedagogia libertadora. Se você vê possibilidades na convergência dessas três abordagens. Obrigada, Vanessa. Merci en tout cas pour cette question vraiment intéressante. Obrigada, Paulo Henrique, por essa questão realmente muito interessante. Parce que le lien entre la pédagogie libertaire Porque a relação entre a pedagogia libertária et la santé mentale des e a enseignants, saúde mental dos professores, elle m'apparaît essentielle. ela me parece muito essencial. Mas je pense que l'apprentissage de la pédagogie libertaire pour un enseignant, eu penso que ensinar a pedagogia libertária para um professor ça passe par une phase de déprofessionnalisation. passa pela fase da desprofissionalização. C'est-à-dire qu'il y a une phase de Isso déstabilisation. significa que é uma fase de desestabilização. C'est-à-dire que je dois être en tant qu'enseignant, Quer dizer que eu devo, como professor, je dois accepter l'idée d'entrer dans un aceitar a cheminement. ideia de entrar em um certo desenvolvimento. Donc la pédagogie libertaire, à mon Então, avis, a pedagogia libertária émancipatoire, e emancipatória, je pense qu'elle ne va para pas, mim, elle ne va pas forcément tout de suite produire de la santé au travail. eu acho que ela não vai imediatamente produzir a saúde no trabalho. Elle va peut-être d'abord produire Ela de la vai talvez déstabilisation au travail. inicialmente produzir a desestabilização no Mais trabalho. une déstabilisation qui va Mas produire uma ensuite la santé mentale, desestabilização que vai produzir de la santé mentale. a saúde mental. C'est ça. C'est-à-dire que ce pouvoir d'agir, Então, significa que esse poder de agir, ce que Yves Schwartz appelle la puissance normative, o que Yves Schwartz chama a potência normativa, elle se fait, ela se faz. elle se gagne, Ela ganha. elle se gagne au prix d'un combat. Prix Ela d'un travail. ganha a custo de muito trabalho, de muito combate. Donc je pense que c'est important aussi que Então, eu penso que é importante dans ces também démarches, que nessa il y ait abordagem de l'accompagnement. tenha um acompanhamento. Et je pense que les chercheurs, E eu penso ergologues, que um professor, um pesquisador ergólogo, ils ont ces compétences eles d'accompagnement. têm essa competência C'est-à-dire para fazer esse acompanhamento. Il faut de l'ergo-accompagnement. É preciso fazer o ergo-acompanhamento. Maintenant, pour la deuxième question, Agora, para a sua segunda questão, la question de la pleine conscience. a questão da plena consciência. Alors, je ne suis pas un spécialiste de cette question. Escuta, eu não sou um especialista dessa questão. J'ai bien compris que, Eu compreendi je bem, crois avoir compris, eu acredito que eu compreendi que la pleine conscience, que c'est a l'idée consciência plena é a ideia de tenir ensemble de manter junto le corps, o corpo, l'esprit, o espírito, le cognitif, o l'intellectuel, cognitivo intelectual, de prendre conscience de, de de tomar ces consciência dimensions du vivant desta humain dimensão do ser humano pour entrer dans un para apprentissage entrar ou un em développement. uma aprendizagem ou em um desenvolvimento. Je pense effectivement que
il peut y avoir Eu une penso realmente proximité que à ça. pode existir, sim, uma aproximação entre eles. Et en même temps, Mas, ao mesmo tempo, je pense qu'il faut qu'on discute encore. é preciso que a gente discuta um pouco, Parce que porque il me semble que dans la pleine conscience, parece que na plena je vais consciência, prendre un risque sur le chat, Eu- vous pouvez dire si je me trompe ou eu pas. vou correr um risco, hein? Se você pode me dizer se eu não me engano. Il me semble qu'il y a peut-être une dimension ésotérique, Parece-me que há uma dimensão esotérica, que j'utilise ce terme de manière très positive, e eu considero esse termo de uma maneira muito positiva, que je ne vois pas dans la démarche que eu não ergologique. vejo na abordagem ergológica. Voilà, je trouve qu'il y a peut-être, c'est peut-être pas tout à fait, Não é talvez completamente c'est peut-être pas tout à fait la même philosophie, a mesma filosofia, même si on peut prétendre peut-être mesmo se a aux mêmes gente finalités. quer atingir, pode atingir a mesma finalidade. Mais je discuterai volontiers encore avec Mas eu vos collègues sur cette question. discutiria um pouco mais com você essa questão. Elle me Por semble- enquanto é isso que eu penso. elle me semble intéressante. Ela me parece muito interessante. Merci en tout cas pour la E question. obrigada, Paulo Henrique, mais uma vez pela sua questão. Tem outras questões? Não? Jean-Luc, est-ce que tu veux ajouter quelque chose parce qu'on n'a plus de C'est fini. questions? Oui? Bah, je vous remercie beaucoup pour l'attention. Alors, então eu agradeço muito pelas suas questões, pela participação. J'ai conscience que la question est parfois un petit peu dense, un peu complexe. Hein, Eu tenho beaucoup de consciência choses. de que a questão às vezes é um pouco estranha, é um pouco Notion, densa, essas conceito. noções, esses conceitos, Mais mas je crois qu'il faut retenir en tout cas de eu acho cette que é logique, preciso c'est le dialogue conservar desse dialogue diálogo nosso, entre la pédagogie, que o diálogo entre a la pedagogia, science, a ciência, la société, a que c'est sociedade, peut-être un des moyens que é talvez um dos meios pour transformer le monde de para demain. transformar o mundo do futuro. Et je vous remercie d'être tous E dans eu cette dynamique. chacun à agradeço son a niveau. todos por estarem todos nessa dinâmica de transformação. Et encore une fois, merci à Mariana pour la E qualité ainda de agradeço ça. a Mariana pela qualidade da sua... Je suis stupéfait. Eu estou estupefado. C'est gentil, merci. Merci. Então, nós terminamos hoje, né, e vamos aguardar os nossos próximos debates. Muito obrigada a todos. Uma boa tarde, quase noite, por causa da chuva. Está tudo escuro aqui. Então, tchau. Obrigado. Obrigada.